Sem dinheiro e sem grandes realizações, esse era o jovem repórter Napoleon Hill. Mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. Certo dia, ele recebeu uma missão aparentemente comum: entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo. A princípio, Hill acreditava que seria apenas mais uma entrevista. Mas Carnegie tinha outros planos. Durante aquela conversa, Carnegie observou algo naquele jovem repórter. Algo que talvez nem o próprio Hill enxergasse em si mesmo. Curiosidade, ambição, vontade de aprender. Então Carnegie lhe propôs uma missão gigantesca. Uma missão que mudaria não apenas a vida de Hill, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A tarefa era descobrir quais princípios levavam algumas pessoas ao sucesso, enquanto a maioria permanecia presa à mediocridade. E é aqui que surge a primeira grande lição. Às vezes, a oportunidade chega disfarçada de trabalho. Muitas pessoas imaginam que uma oportunidade aparece como um prêmio de loteria, como uma herança inesperada, ou como um grande investimento. Mas, segundo Hill, as oportunidades raramente chegam dessa forma. Elas costumam surgir como uma tarefa difícil, um projeto cansativo, uma responsabilidade extra. E é exatamente por isso que tanta gente deixa as maiores oportunidades escaparem. Imagine um baú de tesouro. A maioria das pessoas espera encontrá-lo aberto, brilhando, cheio de ouro. Mas a vida funciona de maneira diferente. O baú geralmente está fechado, enferrujado, enterrado sob a terra. Quem aceita cavar encontra o tesouro. Quem reclama da pá nunca chega até ele. Quando você diz sim para uma oportunidade que os outros ignorariam, os objetivos começam a se tornar realidade. Após aquela conversa que mudaria sua vida para sempre, Andrew Carnegie fez uma proposta que parecia impossível. Ele acreditava que existia uma fórmula por trás do sucesso. Uma espécie de código invisível que separava pessoas extraordinárias da maioria. Mas havia um problema. Essa fórmula não estava escrita em nenhum livro. Não podia ser encontrada em uma biblioteca e nem ensinada em uma sala de aula. Ela precisaria ser descoberta, observando, estudando e entrevistando pessoas que já haviam alcançado grandes realizações. Foi então que Carnegie entregou a Hill uma missão gigantesca. Uma investigação que duraria anos, décadas na verdade. O objetivo era simples de explicar, mas extremamente difícil de executar. Descobrir o que os vencedores faziam de diferente. Durante sua vida, Carnegie percebeu algo intrigante. Duas pessoas podem ter a mesma inteligência, a mesma educação, as mesmas oportunidades. Mesmo assim, uma alcança resultados extraordinários, enquanto a outra permanece presa ao comum. Por quê? Essa pergunta se tornaria o ponto de partida de toda a jornada de Napoleon Hill. Imagine dois terrenos completamente iguais. Mesmo tamanho, mesmo solo, mesmo clima. No primeiro terreno, alguém planta, rega, cuida todos os dias. No segundo, ninguém faz absolutamente nada. Alguns anos depois, o primeiro se transforma em um jardim admirável, cheio de vida, cheio de beleza. No segundo, se transforma em mato, desorganizado, abandonado.
A diferença não estava no terreno, estava no cultivo. Segundo Hill, a mente humana funciona exatamente da mesma forma. E aqui surge uma das ideias mais importantes de Hill. Uma ideia que muitas pessoas nunca percebem. A maioria vive no automático. Trabalha porque precisa pagar contas. Estuda apenas para passar em provas. Acorda todos os dias sem uma direção definida. É como entrar em um táxi e dizer ao motorista: "Dê uma volta, qualquer lugar serve." Você certamente chegará a algum lugar, mas dificilmente será o lugar onde realmente queria estar. Carnegie observou que pessoas bem-sucedidas possuíam algo em comum. Algo extremamente simples, mas extremamente poderoso. Elas sabiam o que queriam. Talvez não todos os detalhes, mas possuíam uma direção clara. Imagine entrar em um shopping. Alguém pergunta: "Para onde você está indo?" E você responde: "Não faço ideia." Provavelmente ficará andando sem rumo, entrando em lojas aleatórias, perdendo tempo. Agora, imagine responder: "Vou comprar um notebook naquela loja específica." Instantaneamente, seu cérebro começa a procurar caminhos, escadas, corredores, atalhos. A vida funciona da mesma maneira. Mas aqui está um erro que muitas pessoas cometem. Elas dizem: "Quero ter sucesso." Parece uma meta, mas não é. É apenas um desejo genérico. Carnegie acreditava que metas precisam ser específicas, precisam ter direção, precisam ter clareza. Não basta dizer: "Quero ganhar mais dinheiro." É muito mais poderoso dizer: "Quero aumentar minha renda em R$ 2.000 por mês nos próximos 12 meses." Agora existe um alvo. E quando existe um alvo, o cérebro começa a procurar caminhos para alcançá-lo. Existe ainda uma lição escondida nessa parte da história. Uma das mais valiosas. Pessoas comuns esperam circunstâncias favoráveis. Pessoas extraordinárias criam circunstâncias favoráveis. Imagine 2 barcos navegando no mesmo mar. O vento é exatamente o mesmo. Um marinheiro ajusta as velas. O outro passa o tempo reclamando do vento. Qual deles chega ao destino? O que ajustou as velas. O sucesso raramente depende apenas das condições externas. Depende muito mais da forma como você responde a elas. E talvez Carnegie estivesse fazendo a você a mesma pergunta que fez a si próprio anos atrás. Se ele estivesse sentado à sua frente agora, o que perguntaria? Talvez algo muito simples, mas extremamente poderoso. Qual é o principal objetivo que domina seus pensamentos neste momento? Não 10 objetivos, não 20, apenas um. Aquele que, se fosse alcançado, teria o maior impacto na sua vida. Porque uma das maiores lições que Hill aprendeu nessa jornada foi que o sucesso deixa pistas. Pessoas bem-sucedidas seguem padrões. E toda grande conquista começa com uma direção clara. Quem não define o próprio destino, acaba vivendo o destino definido pelas circunstâncias.